Agora sim, para valer, né? Começou a nossa brincadeira. Boa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, sou a professora Josiane, trabalho com vocês aqui em matéria de direito. E para a turma de PEMERG, trabalho direito de trânsito e direitos humanos. Show! Semana passada nós fizemos uma revisão com resolução de questões e eu vi que vocês estavam tendo um pouquinho de dificuldade em alguns aspectos. Então, hoje eu vou fazer uma nova abordagem referente a alguns assuntos, beleza? Vocês já estão acostumados, qualquer dúvida, é só me chamar. Josi, não entendi, pode chamar no chat, pode chamar no microfone. Se eu demorar um pouquinho em relação ao chat, é porque o chat acaba chegando com delay para mim, mas eu respondo todo mundo. Lembrando que eu não quero que vocês saiam daqui com excesso de conteúdo, que essa não é a minha intenção, quero que vocês saiam daqui sabendo, detentores das informações passadas para conseguir aplicar na prova e ter, né, e ter a aprovação lá que a gente tanto quer. Beleza? Vou desligar a câmera aqui, porque eu acho que fica melhor para vocês assistirem os slides. E qualquer coisa é só chamar. Eu percebi que estava causando um pouquinho de confusão toda vez que a gente falava de penalidade versus medida administrativa. Então, a gente vai acabar com esse mito hoje. Galera, até botei em verde. As penalidades são precedidas de processos administrativos. Para você ter aplicação de uma penalidade, você precisa ter um processo administrativo, tá? E nesses processos, o que acontece? Ele permite ampla defesa e o contraditório. Vocês sabem o que é ampla defesa e contraditório? Sabem? Não, professora. Não, então a gente vai aprender agora. Anotem aí, por favor. Peguem papelzinho, caneta. E a gente vai resolver esse negócio agora. Quando eu puder editar, me avisa, hein? Posso editar? Calma aí, que chegou um chat aqui. Beleza, sim. Então anotem aí. Princípio do contraditório, tá? Princípio do contraditório. Princípio do contraditório, gente, é um princípio constitucional e ele diz que, o princípio do contraditório diz que é uma garantia, é uma garantia, é uma garantia, é uma garantia conferida às partes, é uma garantia conferida às partes de um processo, é uma garantia que é conferida às partes de um processo
que é conferida às partes de um processo, de que elas efetivamente, de que elas efetivamente participarão, de que elas efetivamente participarão da formação da convicção do juiz. Da convicção do juiz. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Boa noite. Gente, nada mais é do que você, né, poder falar que não foi você, tá? Você poder, o contraditório é um direito que as partes têm de falar, de externar, poder participar ali durante o processo, para junto ali com as informações passadas, para que o juiz possa, de fato, avaliar, tá, o pesar de cada parte e aí sim tomar uma decisão. Então, esse é o princípio do contraditório. E o princípio da ampla defesa, nada mais é do que, gente, é você, quanto parte de um processo, poder utilizar de todos os meios lícitos em direito, de todos os meios lícitos em direito, como prova. Como prova. Foi aí, galera? Anotadinho. Vamos dar continuidade aqui. Tranquilo? Dúvidas aí em contraditório e ampla defesa? Contraditório, gente, falando mais diretamente, fugindo um pouco do conceito doutrinário, o contraditório nada mais é do que você poder falar que não foi você, tá? Você tem o direito de participar ali efetivamente com as suas informações para que o juiz monte ali a sua dedução em relação àquele processo. E a ampla defesa você poder utilizar de todos os meios lícitos e permitidos em direito como prova. E aqui no direito de trânsito também não é diferente. Então, galera, uma coisa que tem que ficar bem resolvida na cabeça de vocês. Para ser penalidade, precisa ter um processo administrativo. Se existe um processo, tá? Precisa ter o quê? Contraditório e ampla defesa. Se não tem ampla defesa nem contraditório, não é processo administrativo, logo não é penalidade. Beleza? Já as medidas administrativas, essas são aplicadas independentemente de processos, tá? O agente de trânsito ali, ele tem esse poder, tá? As medidas, claro, né, gente, aqueles servidores, né, aqueles funcionários públicos que têm esse poder, que são incumbidos disso, tá, dentro da sua circunscrição. As medidas administrativas são aplicadas independentemente de processo. Por exemplo, multa é penalidade ou medida administrativa? Multa é penalidade ou medida administrativa? Penalidade? Penalidade, tá? Porque você não pode recorrer.
Você não tem direito aí a participar de um processo? Gente, ainda, tá? Há ainda o quê? Os crimes de trânsito. A gente vai falar, nós vamos falar sim dos crimes de trânsito, só que um pouquinho mais para frente, porque os crimes de trânsito, ele é bem diferente das penalidades e medidas administrativas. Por quê? Porque eles fogem do direito administrativo e são aplicados de acordo com o Código Penal, de acordo com o direito penal. Então, nós temos as penalidades e medidas administrativas referentes ao direito administrativo, que é esse que o Código de Trânsito brasileiro, ele detém, né? Agora, quando a gente fala de crime, tá? Crime de trânsito, aí é Código Penal, é outra coisa. Tranquilo, gente? Esse silêncio fúnebre me assusta, hein? O que está acontecendo? Tranquilo aí, gente? Penalidade, medida administrativa. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu percebi que vocês estão confundindo. Quando nós fizemos as nossas questões, na quarta-feira passada, eu consegui identificar que vocês estão confundindo aí penalidades com medidas administrativas, tá? Para acabar com esse mito. Acabar, tá? Acabou com esse mito. Tranquilo? É agora, é esse quadro aí. O que você vai fazer com esse quadro? Você vai tirar uma foto desse quadro, você vai tirar um print e você vai colocar lá na porta da sua geladeira. Toda vez que você for comer, beber água, você vai abrir a geladeira e você vai ver esse quadro ali. A meta é quadros que nos levam à aprovação, até a gente tomar, até a aprovação, né, até a data do concurso, da prova do concurso, até a gente conseguir de fato a aprovação, a gente coloca esses quadros na forma da geladeira. Depois de aprovado, tomou posse, já está em outro patamar, né, já é servidor público, aí tu tira esse quadro de lá da porta da geladeira e bota a foto da Graciane Barbosa, porque aí já é outra meta, aí já é outra coisa, aí já é uma outra situação. Agora a gente não está pensando em corpo, nada disso. Agora a gente só está focado na aprovação. Aí passou servidor público, aí um negócio é outro, né? Aí é projeto Graciane Barbosa. Vamos lá, gente. Para não esquecer, penalidade, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da permissão para dirigir, ou da autorização para conduzir ciclomotor, são as provisórias, tá? Cassação da Carteira Nacional de Habilitação e frequência em curso de reciclagem. Essas são as penalidades, galera. Medida administrativa. O que a gente tem aí? Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento da documentação do veículo, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga, realização de testes de dosagem de alcoolemia e realização de exames. Essas sim são medidas. Vou tomar esse aqui, que eu estava com fome na hora que eu fiz, esqueci de botar, botei um pequeno, comi o S. Prontinho. Galera, Josi, como é que eu vou lembrar disso? Tem a dica. Tem a dica da Josi. Anotem aí, peguem um caderno. Bizu para vocês. Caiu lá na prova de vocês. Isso aqui é medida administrativa ou é penalidade? A penalidade é a medida administrativa. A dica é, gente, se começa com as letras R, vou botar aqui em vermelho, com a letra R, tá? Ou com a letra T, é medida administrativa. Caso contrário, vai ser o quê? Vai ser penalidade. Aí ficou mole, né? E agora ficou como? Chuchu beleza. Eu não sei como fica chuchu beleza, porque eu acho chuchu feio pra caramba. Mas eu escuto desde criança, então chuchu beleza. Deu para entender, gente? Começou com R, começou com T, são medidas administrativas. E outra coisa, aí é penalidade. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Foi aí, galera, dúvidas em penalidades e medidas administrativas? Agora não tem mais motivo
para ter dúvidas. R ou P, medida administrativa. Qualquer outra Agora penalidade. Oi? deu uma clareada. Oi, não entendi. Agora deu uma clareada. Clareou, né? Ficou mais fácil, né? Agora aí, deu uma clareada. Clareou, né? Aham. Ficou um pouquinho mais fácil da gente entender. E é assim, gente, é com dicas mesmo que a gente tem êxito na prova. Ninguém nasce sabendo. Vocês não trabalham com o direito, vocês não vivenciam o direito. Então, se a gente consegue dar uma articuladinha aí, é bem melhor, né? Ficar mais gostosinho. Acabou a dúvida, pega esse quadro aí, bota na porta da geladeira e não vai errar mais o que é penalidade, o que é medida administrativa. Lembrando sempre que para ter penalidade, precisa ter o devido processo administrativo, onde é dada a parte o quê? O direito à ampla defesa e o contraditório, o direito de dizer que não foi ele e o direito de se defender, tá? O direito dele utilizar todos os meios lícitos permitidos em direito para provar que não foi ele, tranquilo? Então, penalidade, nós temos precisa ter o devido processo administrativo. Medida administrativa não, galera. É aplicado ali, é feito ali na hora. Tranquilo? Mais uma dica. Começou com R, começou com T, é medida administrativa. Não é nenhuma dessas, então vai com tudo que é penalidade. Foi aí? Percebi também que estavam tendo um pouquinho de dificuldade em relação à infração, tá? Gente, infração nada mais é do que você vai cometer uma infração quando você não observar, tá? O que diz aqui, tá, gente, em relação ao direito de trânsito. O que diz o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Se você não respeita, se você fere, se você faz algo contrário a esse Código de Trânsito Brasileiro ou o Conselho Nacional de Trânsito, você está cometendo uma infração. Vou ler aqui o slide. Inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, as normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão e entidade executiva do trânsito. Caraca, Josi, agora ficou mole. Ficou. Que se você não observa, se você fere o Código de Trânsito, tá? A legislação de trânsito, você cometeu infração. Agora aqui, deixa eu só botar aqui para me ver vocês, que eu não estou vendo vocês, só estou vendo a Carol, porque a Carol tem uma fotinha, mas eu estou vendo a letrinha do nome de cada um, tá? G, Gabriel, a Andressa e a Eli Lucas, e a Carol tá lá bonitona lá com a foto dela. Galera, atenção, para a gente não errar, não confundir mais isso na hora que a gente for fazer uma outra revisão e na hora da prova. Primeiro ponto, penalidade, precisa ter o devido processo, tá? Vou dar um exemplo. Chegou a notificação de multa na sua casa por excesso de velocidade. Você vai lá e vai pagar a multa? Você vai abrir um processo, você vai recorrer, não é assim? Tudo lá dentro do órgão administrativo. Então, gente, é penalidade, tá? Porque foi permitido a você provar o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Então, penalidade. Foi aplicado ali na hora, tá? Remoção do veículo, retenção e tererê, tererê, tererê. Aí é medida administrativa. Começou com R, começou com T, medida administrativa. Josi, e agora a infração? A infração, gente, vai ser o quê? Quando você vier ferir, tá? Vier ferir qualquer coisa na legislação de trânsito, no Código de Trânsito, enfim, você cometeu uma infração. Foi, galera? Deu agora? Ficou mais fácil? Quero falar um pouquinho mais das penalidades, tá? Gente, as penalidades são o quê? Sanções, punições, né? Está lá no nosso Código de Trânsito. E são aplicáveis a quem comete uma infração de trânsito. Quando a gente tem uma infração de trânsito, de quem é a responsabilidade? Agora, né, agora a gente tira os meninos e só ficam os homens. Tira as meninas e só fica as mulheres. Agora o negócio ficou sério. Aqui agora não é mais brincadeira, não. Aqui a gente já está no outro momento.
Aqui é para ver esse pedacinho aí e gabaritar a prova. Gente, em uma infração existe uma responsabilidade, mas de quem pode ser a responsabilidade? Somente desses 4 carinhas aí, tá? Do proprietário do veículo, do condutor, do embarcador ou do transportador. Não existe possibilidade de outra pessoa ser responsabilizada por uma infração de acordo com o Código de Trânsito. O passarinho, não. Não. Só esses 4 carinhas. Proprietário do veículo, condutor, embarcador e transportador, tá? Josi, e quando eu vou saber quem é quem? Calma, a Josi está aqui para isso. Para facilitar a vida de vocês. Agora a gente vai saber. Quando que vai ser a responsabilidade do proprietário do veículo? Outro quadro que vocês vão tirar foto, vão tirar um print, vai colar lá na porta da geladeira até o dia da aprovação. Foi aprovado, tira o quadro e bota lá Meta Graciane Barbosa. Bota a foto dela lá. Do proprietário do veículo, sempre será o responsável pecuniário, tá? Pecúnio dinheiro, tá? Ou seja, por pagar a multa. Essa responsabilidade, gente, é exclusiva do proprietário do veículo. Por isso é muito importante, quando você vende o seu veículo, você passar logo pro nome do novo proprietário, que a multa vai cair lá na tua casa. Tá? Mas não está mais comigo, aí a gente recorre, mas por hora é assim que funciona. A responsabilidade vai ser do condutor. Quando não é o proprietário, é responsável pelas ações praticadas na direção do veículo. Josi, e do embarcador? A responsabilidade vai ser do embarcador quando houver, gente, irregularidade da carga transportada. A carga transportada é de responsabilidade do embarcador, tá? Quando a mesma pertence a um único embarcador. Tranquilo? Porque a gente pode ter mais de um. E do transportador, Josi, vai ser quando? Essa responsabilidade, a do transportador, vai ocorrer quando houver mais de um embarcador. Isto é, o veículo levar cargas de pessoas diferentes. Tranquilo? Agora, gente, eu tenho uma dica aqui de penalidades, tá? Dica da aprovado, só sabe quem está assistindo essa aula. Gente, existem casos em que o proprietário e o condutor, eles são responsáveis solidariamente, ou seja, os dois devem responder pela mesma infração. Pode isso, Arnaldo? Pode. Um exemplo aí. O condutor não tem habilitação, tá? E o proprietário permitiu que ele conduzisse o veículo, mesmo sabendo que o mesmo não era habilitado. Nessa situação vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma infração por conduzir o veículo sem habilitação, o condutor. E uma corresponsabilidade por entregar a direção do veículo a uma pessoa não habilitada, o proprietário. Gente, dúvidas? Até aqui, tem dúvidas ou não? Alguma coisa aí passou batido? Lucas, ao vivo, eu acho que é sua primeira aula, né? Talvez você tenha assistido os slides que estão na plataforma. Tem alguma dúvida, Lucas? Andressa, Gabriel, Carol, alguma dúvida aí vocês têm? Por enquanto, para mim, tá tranquilo, professora. Tranquilo. Show. Meninos? Tranquilo, Lucas, Gabriel? Deixa eu ver aqui o chat. Para mim tá tranquilo, professor. Beleza, então vamos para os exercícios, né? Vamos praticar. Um pouquinho de exercício hoje, bem tranquilo, porque semana passada nós fizemos aquele quantitativo bem legal de questões. Então hoje eu trouxe pouquinhas questões para vocês resolverem e para a gente bater um papo. Eu acho que agora eu consegui, né, diminuir aí a quantidade de dúvidas que vocês estavam tendo em relação a penalidades, medidas administrativas e infração.
tá? É muito importante que isso esteja bem resolvido na cabeça de vocês. O que é penalidade, o que é medida administrativa e o que de fato é uma infração, tá? Então, vamos começar a brincadeira das questões. Antes de a gente fazer a questão, eu coloquei esse slide aqui também, tá? Em relação à advertência. Gente, a advertência por escrito é uma penalidade com efeito educativo, tá? Guardem isso. Ela vai ser registrada no prontuário do condutor, mas ela não vai gerar nenhuma pontuação ou valor a ser pago. E pode ser aplicada quando, gente? Quando houver uma infração cometida por leve ou média, tá? O infrator não for reincidente na mesma infração, na infração em questão, nos últimos 12 meses. Dica: a autoridade de trânsito poderá sim aplicar a multa direto, caso considere que a aplicação da advertência por escrito não irá cumprir uma função educativa. Beleza, gente? Foi aí. Lembrando que eu dei para vocês no caderno, semana passada, quantos pontos, né? Você perde se a infração for média, leve ou gravíssima. Lembram, né? Vou só diminuir aqui. Uma questãozinha para que vocês possam fazer. E aí, pessoal, fizemos? Certo ou errado? Hein, pessoal? Certo ou errado? Eu vou de B. Carol foi de errado. Mais alguém aí acompanha o voto da relatora? Mais alguém? Certo ou errado? Quem vai? E aí, gente? Certo ou errado? Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. Hein, pessoal? Lucas, Gabriel, Andressa, Carol já respondeu, Guilherme entrou agora. Certo ou errado essa questão?
Não fiquem acanhados, não. Aqui é o lugar de acertar e de errar também. Não pode errar no dia da prova. Lucas foi de B também. Lucas acho que é errado. Lucas e Carol, mais alguém? Boa noite, Guilherme. Mais alguém? Vou lá, hein? Uma questãozinha da CESP. Cada um dos dois itens subsequentes apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no que prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Em relação à condução de veículos, infrações e penalidades. Devidamente habilitado, João conduzia uma motocicleta, na qual transportava seu filho, Carlos, que tinha apenas 9 anos de idade, quando foi interceptado em um posto móvel de fiscalização de trânsito. Nessa situação, em face da idade de Carlos, o agente de trânsito responsável pela abordagem de João deveria tê-lo multado e deveria ter-lhe aplicado a medida administrativa de recolhimento imediato da CNH. Parabéns aí quem marcou questão errada, letra B. Isso aí, gabarito oficial errado. Gente, tem alguns erros aqui, mas o principal deles, né, recolhimento da CNH. Perdão, gente. Deveria ter multado e deveria ter recolhido imediato, o recolhimento imediato da CNH. Não pode, né, gente? Só por conta da idade? Será que cabe isso? Não. Aqui, ó. Gabarito oficial, letrinha B, errado. Número 2 aí, uma questãozinha da CESP, para vocês fazerem. E aí, pessoal, fizemos? Certo ou Eu errado? vou te ver de novo, Josi. Carol vai de errado de novo. Mais alguém? Alguém acompanha aí o voto da relatora? Lucas foi de A, certo. Mais alguém aí? Guilherme foi de certo também. Mais alguém?
Vou lá, hein? Certo dia, Félix foi convidado por alguns colegas da faculdade para ir a um bar após as aulas, dirigindo-se até lá de motocicleta. Bebeu em demasia, né? Bebeu demais. E quando foi embora, esqueceu o capacete no balcão do estabelecimento. Tentou voltar para buscá-lo, mas o bar já havia fechado. Então resolveu voltar para casa a si mesmo. Parado por um agente de trânsito, apesar de ter explicado a situação, teve sua habilitação retida e sua motocicleta apreendida. Nessa situação, Félix responderá cumulativamente pelas duas infrações: pilotar pilotar sem capacete e sob efeito de álcool. Contudo, se-lhe é aplicada apenas a penalidade referente à infração mais grave. Errado, parabéns aí quem marcou a letrinha B, tá? Errado. Gabarito oficial aí da CESP, errado. Uma questãozinha, número 3, mais uma. E aí, pessoal, fizemos? A, B, C, D ou E? Eu vou de D. Carol foi de D de dado. Mais alguém? Calma aí que tem um chat aqui. Lucas foi de D, Carol de D. Mais alguém? Guilherme, Gabriel, fizeram essa? Guilherme também foi de D, então tá quase unânime, né? Vamos ver.
Ocorrendo uma infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará. Vocês me falaram D, seria 1 e 3, né? O prontuário, cadê? O prontuário do condutor, sempre que possível, certo? 3. Valor da multa, valendo esta como notificação do cometido da infração. Não, gente, não é essa. A 1 tá certa, tá? E a outra que completaria a 1, essa aqui, olha. Identificação do órgão, entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprova. Vocês ouviram agora, não ouviram? Que comprovar a infração. Vocês ouviram esse barulho, gente? Calma, sirene. Possível, cara, que vocês não Só você. Gente, meu Deus do céu, tô ficando assustada, você não tem ideia. Isso, eu não tenho possibilidade de onde eu tô, só tem eu. Só tem eu, não tem outra pessoa. Esse é o lado. Tá maluco. Galera, gabarito oficial aí, letrinha A, 1 e 2, tá? O número 1 e o número 2 estão corretas. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Só pra gente dar uma relembrada aqui. Rapidinho. Penalidades. Se eu perguntar agora para vocês sobre as penalidades, está todo mundo tranquilo quanto a isso, né? Todo mundo já sabe, né? Ninguém vai errar mais, é isso? É isso, gente? Não? Vamos lá. Penalidades são precedidas de quê? De processo administrativo. Logo, você tem contraditório e a ampla defesa, que vocês já anotaram aí no caderno. Medida administrativa, não tem o processo, não tem a ampla defesa e nem o contraditório, é aplicado imediatamente, tá? Infração ocorre quando? A infração vai ocorrer quando o agente vier requerir o Código de Trânsito Brasileiro, a legislação de trânsito e assim sucessivamente. Voltando em penalidades e medidas administrativas, qual é o bizu para não esquecer, tá? Vou botar o quadro aí mais uma vez. Sempre que for medida administrativa, gente, vai começar com R ou com T. R ou T, tá? Se não caiu lá na prova de vocês, suspensão do direito de dirigir é penalidade ou medida administrativa? Penalidade, não começa com R nem com T. Frequência em curso de reciclagem é penalidade ou medida administrativa? Penalidade, não começa com R nem com T. Realização de teste de dosagem de alcoolemia, medida administrativa, começa com R. Tranquilo, gente. Cuidado com isso, porque se vocês confundem isso, vocês acabam confundindo tudo que vai vir a posteriori, tudo que vai vir depois. Galera, são 19h54. Vou dar um intervalozinho para vocês de 10 minutinhos, para vocês beberem uma aguinha, irem ao toalete, e nós voltamos com direitos humanos. Beleza? Tem dúvidas até aqui em direito de trânsito? Tem dúvidas, galera, ou não? Tá tranquilo? Dúvidas? Tranquilo? Então tá. Vou deixar já aqui no ponto cadê? O slidezinho de direitos humanos aqui pra gente. Já está aí no ponto. E só vou encerrar a gravação porque a gente volta com um outro conteúdo, né? Beijo, beijo. Até daqui a 10 minutinhos, hein? Já voltamos.